Boa noite a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos irmãos que estão nos assistindo pela live, que Deus possa abençoá-los, e eu convido a todos a abrirem a Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Efésios 2, do 1 ao 10. Diz assim um texto da palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano, alemão, pregou na porta da Catedral de Wittenberg 95 teses ou sentenças contra a venda de indulgências, contra a venda da absolvição das penas temporais, ou de uma forma simples, contra a venda da absolvição dos pecados concedidos pela igreja. Ele não queria separar, ele não queria criar uma nova igreja, mas queria chamar a atenção para algumas práticas que estavam ocorrendo e que a igreja precisava rever. É interessante nós pensarmos que alguns críticos acerca da celebração da Reforma Protestante afirmam que celebrar a Reforma Protestante é semelhante a comemorar aniversário de divórcio, uma vez que, ainda que às vezes necessário, o divórcio sempre é algo que, a separação sempre é algo que marca, é sempre algo ruim, negativo. E muitos vão dizer, olha, celebrar a reforma é celebrar a separação, a divisão da igreja. Ainda que tenha sido necessária, não se deve celebrar. Outros irmãos vão dizer assim, mas a igreja evangélica da atualidade pouco tem a ver com essa reforma que aconteceu no século XVI. Infelizmente, há pastores hoje dizendo tais coisas. O que nós devemos pensar sobre isso? Quando nós olhamos para a reforma do século XVI, esse movimento que tem a sua dimensão econômica, social, política, cultural, tem a sua relevância para o mundo ocidental, mas eu quero me ater aqui à questão religiosa. Se é alguém que celebra a reforma por causa da motivação, da separação, do divórcio com Roma, essa motivação ela não é a mais correta, ela não é nobre, porque a reforma não é um convite a celebrar a divisão, embora a própria igreja já tivesse sofrido uma divisão no ano de 1054 com a igreja do Oriente.
e outras pequenas divisões também já havia ocorrido. Mas quando nós paramos para celebrar a reforma, o que nós fazemos é celebrar a graça de Deus, que todas as vezes que a sua igreja, ela se corrompe, porque não podemos negar que o estado da igreja, no contexto em que Lutero colocou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, o estado da igreja era um estado crítico. Era um estado de uma igreja que estava adoecida, tanto no seu aspecto moral, quanto também no seu aspecto doutrinário. Superstições, venda de relíquias sagradas, venda de indulgência, simonia, a venda de cargos eclesiásticos, padres despreparados, boa parte até mesmo analfabetos, uma igreja marcada por superstições, um culto que era oferecido a Deus completamente distinto, ou melhor, diferente da simplicidade do culto bíblico ou da igreja nos primeiros séculos. As pessoas não entendiam o que estavam fazendo, o culto era feito numa língua diferente do povo. E é claro, por uma questão da própria história, não havia acesso por grande parte da maioria da população às escrituras. Praticamente a população era analfabeta, quase todos eram analfabetos, e por causa da ignorância, da falta de conhecimento, essas deturpações cresciam. Era um celeiro fértil para aqueles que queriam aproveitar da fé do outro. Então, quando nós celebramos a reforma, nós não celebramos a separação porque dói, de fato. É ruim ver a igreja se dividindo, e infelizmente ainda hoje se divide. Mas nós celebramos o resgate das principais doutrinas da fé cristã revelada nas Escrituras, que fora esquecida por causa dessa igreja que durante a Idade Média se afastou. Nós celebramos o Deus que coloca a sua igreja novamente nos trilhos, porque ela havia saído por conta do pecado, por conta da impureza doutrinária e por conta de pastores que não pastoreavam. É claro que quando nós falamos isso, não queremos generalizar. É claro que em todo o tempo, pessoas piedosas, muitas das vezes até enganadas em alguns aspectos doutrinários, havia naquela época. Porém, quando nós celebramos a reforma, nós celebramos o resgate daquilo que Deus faz com a sua igreja quando ela está se afastando dos pontos principais da fé cristã. Quando nós olhamos, por exemplo, para uma obra de arte, e essa obra de arte ela precisa ser restaurada, restaurar não é inovar. Restaurar não é você pegar, por exemplo, a pintura da Mona Lisa e por causa do tempo desgastado e dizer, olha, vamos restaurar aqui o quadro da Mona Lisa, mas vamos colocar aqui, já que a gente vive num tempo assim tão pesado, né, com pessoas com depressão e tal, vamos colocar um sorriso na Mona Lisa para poder contextualizá-la. Restaurar não é modificar, mas restaurar é buscar a forma original, restaurar a forma original. Quando nós falamos que a igreja reformada sempre se reformando, nós não estamos aqui dizendo igreja reformada sempre se inovando, sempre atualizando a Bíblia, como alguns têm ensinado nos dias atuais, mas uma igreja que sempre que se reforma é uma igreja que, ao olhar para si, percebe quais são os pontos, quais são as áreas que necessitam de um retorno, de uma restauração. É claro que nós não estamos falando de uma restauração à igreja primitiva, porque é impossível. A igreja primitiva não tinha o Novo Testamento. A igreja primitiva tinha os apóstolos. A igreja primitiva tinha profetas. Nós estamos falando de um retorno à igreja já desenvolvida, já com as escrituras, mas uma igreja não atingida
por tantos desvios doutrinários e morais. Portanto, a reforma não fala começar do zero. A reforma não fala iniciar uma nova igreja, mas retornar às bases principais da doutrina. Por isso nós não temos nenhuma dificuldade de dizer que nós somos católicos, porém não romanos, católicos reformados, porque entendemos que a igreja do Senhor precisava retornar aos princípios basilares da fé cristã. Em poucas palavras, eu quero aqui então apresentar para vocês, através desse texto que nós acabamos de ler, esses pontos necessários que foram levantados pelos reformadores. Porque se hoje, qualquer igreja evangélica, você encontra um pastor com muita segurança, falando da salvação pela fé, falando da autoridade máxima das Escrituras, falando da graça de Deus, falando da salvação apenas em Cristo, e falando de que somente Deus nós devemos dar glória. Qualquer igreja, por mais que seja moderna, ela tem sim uma dívida com a reforma do século XVI. Mas se ela não preserva esses pontos, os críticos podem estar certos em dizer que não tem nada a ver com a reforma do século XVI, porque simplesmente eles abandonaram aquilo que eles ensinaram e aquilo que é bíblico. O texto que nós acabamos de ler mostra esses pontos que foram levantados pelos reformadores. Do verso 1 ao verso 3, o apóstolo Paulo ele vai nos apresentar o estado do homem sem Deus. Depois de no capítulo 1, o apóstolo Paulo falar de uma salvação, onde a Santíssima Trindade é a grande protagonista, tendo o Pai como aquele que elegeu um povo para si, tendo o Filho como aquele que morreu em substituição a esse povo que foi escolhido pelo Pai, tendo o Espírito Santo como aquele que aplica a obra do Filho, como você vai encontrar no verso 13 e 14 do capítulo 1, ele que regenera, que sela e nos é dado como penhor para o dia da redenção. Agora Paulo apresenta o estado do homem, seja ele judeu ou seja ele gentio, ele apresenta o estado do homem sem Deus. E aqui nós temos uma rica doutrina da reforma, que é a depravação total. O texto nos fala: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O texto grego não aparece essa expressão, ele vos deu vida. Assim como algumas traduções, se você for conferir a NVI, por exemplo, não vai aparecer ele vos deu vida. Porque o que Paulo está aqui fazendo é primeiramente pintando o quadro, o cenário do homem sem Deus. Na tradução que eu acabei aqui de ler, que é a ARA, ao meio da revista atualizada, o tradutor, ele antecede aquilo que Paulo vai dizer apenas no verso de número 5. Mas não compromete o texto. O que o texto quer dizer é que o homem sem Deus, ele anda morto em delitos e pecados. Aqui o apóstolo pinta o cenário, o quadro do homem sem Deus. O homem sem Deus, ele é descrito por Paulo como estando morto. Eu sempre, quando leio esse texto, eu lembro desses filmes americanos que falam de zumbis, né? Porque o zumbi é um morto-vivo. É alguém que, a despeito de ter faculdades biológicas funcionando, ele já não é mais um ser humano, ele perdeu completamente a sua identidade. O homem sem Deus é aquele que, a despeito de comer, de beber, de se relacionar, ele, espiritualmente falando, ele não tem vida. Ele não consegue responder ou dar respostas a estímulos, espiritualmente falando. O homem sem Deus, ele no máximo consegue, diante de uma música, diante de uma mensagem, se emocionar, mas não tem vida espiritual. Ele não consegue
contemplar a beleza da santidade de Deus e da obra da redenção. Ele não consegue discernir as coisas espirituais, porque ele simplesmente está morto. Paulo vai dizer: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, ele está falando dos judeus e dos gentios, nos quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aqui nós vemos uma tríade do mal, em que o homem sem Deus está submetido. O texto nos diz que o homem sem Deus, além de ele estar espiritualmente morto, ele também é escravo. Ele é escravo de si mesmo. Ele é escravo da sua própria natureza caída. Ele é escravo da sua própria natureza inclinada para o mal. É o que chamamos de depravação total. Ou seja, todas as faculdades do homem foram afetadas pelo pecado. Assim, podemos dizer que aquele grande pensador Rousseau, ele errou quando disse que o homem nasce bom e é a sociedade que o corrompe. Não! Até mesmo uma criança no ventre de sua mãe, ela já nasce com a natureza pecaminosa. Eu lembro que quando eu era novinho, né? Isso não faz muito tempo, havia um comercial que com certeza o reverendo Evandro se lembra. Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? Né? Quem lembra? O Joel levantou a mão, ele denunciou a idade. Eu nunca soube da resposta, mas uma coisa é certa: eu sou pecador porque peco, ou eu peco porque sou pecador? Nós pecamos, irmãos, porque somos pecadores. Já nascemos marcados pelo pecado. Davi, ele vai dizer isso no Salmo 51, sobre a sua condição, como que ele foi gerado. Romanos, Paulo vai dizer que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Nesse sentido, essa tríade do mal fala da nossa natureza inclinada para fazer aquilo que não presta. De modo que até mesmo uma criança, ainda que não tenha consciência da sua maldade, você percebe que você precisa educá-la. Se ela nascesse boa, você não teria nem trabalho para educar, ela faria já o que era correto. O homem em si, a semente, o veneno já está ali. A diferença é que quando cresce, toma consciência e a proporção dos seus erros são maiores. Portanto, o homem, ele é escravo de si mesmo, ele é escravo desse mundo, desse presente século que guia a humanidade com seus valores adoecidos, invertidos, esses valores cada vez mais contrários à ética cristã. Tudo que está ao nosso redor não nos inspira, não nos incentiva à santidade, pelo contrário, todas as coisas que estão ao nosso redor nos incentiva a pecar, a se rebelar, a ser contrário à vontade de Deus para a nossa vida. Os valores desse mundo adoecidos nos incentivam a andar na contramão da ética cristã. Portanto, nós não podemos achar e pensar que algum dia, nesse presente século, alguém vai conseguir instaurar uma sociedade com valores cristãos, em que todos vão obedecer de bom grado. Porque esse mundo, ele está o quê? Caído. E por mais que você tenha sociedades justas, e é importante lutarmos por um bem-estar social, mas os valores da sociedade do homem sempre serão valores de um homem caído. Nesse sentido,
O homem ele é escravo de si mesmo, do mundo e também do diabo. Porque o texto vai nos dizer do príncipe da potestade que opera nos filhos da desobediência. Esse presente mundo é regido, é governado, é claro, por concessão, né, divina, por um ser que quer que você pense que Deus não te ama, que não quer o bem-estar da sua criação. E o texto vai nos dizer que éramos, por natureza, filhos da ira. E aqui há uma bomba, porque nós vivemos dentro de um contexto extremamente antropocêntrico, diante de púlpitos que pregam cada vez mais mensagens que são, na verdade, autoajuda ou coach, mensagens para poder massagear o ego, dizendo que você pode, que você é, que você consegue. Nós vivemos num contexto em que os púlpitos querem fazer com que o cristão tenha um conceito muito elevado acerca de si mesmo, para superar as lutas e dificuldades da vida. E quando o texto vai nos dizer que éramos por natureza filhos da ira, o texto quer nos dizer que Deus não apenas se aborrece e odeia o pecado, como também o pecador. Olha, por exemplo, o Salmos 11, verso 5, o que ele vai dizer? O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Provérbios 3:32, porque o Senhor abomina o perverso. Ele não está dizendo que o Senhor abomina a perversidade apenas, ele abomina o perverso. Veja, por exemplo, Provérbios 6:16, 19, onde você vai encontrar que o Senhor odeia aqueles que semeiam contenda entre irmãos, que a alma de Deus abomina aqueles que semeiam contenda entre os irmãos. Portanto, não tem como separar o pecado, como se o pecado fosse um ente do homem. O pecado não é uma realidade autônoma, como aquele antigo desenho que também os mais antigos vão lembrar, o Munra, o de vida eterna. Lembra? Antigos espíritos do mal. Como se o mal fosse algo eterno e que fosse algo que existisse por poder próprio, por autonomia. Portanto, o que nós vemos nesse texto, verso 1, 2 e 3, a depravação total. Um homem que está morto e um homem que é escravo, que não consegue fazer nada que vai além de uma vontade decaída, dominada pela sua natureza pecaminosa. Um homem que é escravo de si mesmo, que anda de acordo com esse sistema e que anda de acordo com a vontade do príncipe das trevas. Mas nós nos deparamos agora com o verso 4, onde há uma mudança aqui no que Paulo está nos colocando. O verso 4 ele vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E aqui nós nos deparamos com uma estrutura que na exegese bíblica é chamada de quiasmo, né? Onde você tem Paulo apresentando o estado do homem sem Deus. Ele está morto e ele é escravo. E agora você vai ver o que Deus faz por esse homem morto, esse homem escravo, esse homem que não tem nada para oferecer a Deus, a fim de atrair o seu amor. Portanto, o homem, ele não consegue encontrar favores em Deus por causa das suas obras, por causa dos seus diplomas, por causa da sua religiosidade, por causa dos seus dons e talentos. Não! E foi isso que Lutero descobriu, porque ele achava, enquanto um monge que buscava uma vida piedosa, de santidade, se esforçava para poder encontrar o amor e o favor de Deus. Talvez Lutero tenha transferido
a sua relação com seu pai biológico para Deus, porque Lutero teve muitas dificuldades de relacionamento com seu pai, e ele achava que ele só seria amado por Deus se ele conseguisse realmente cumprir de uma forma muito certinha as exigências da lei de Deus. Quando nós olhamos o texto de Romanos, e onde que Lutero ele acabou tendo a compreensão da graça de Deus, Romanos capítulo 1, verso de número 17, durante muito tempo Lutero lia esse texto e ficava com raiva de Deus, porque ele via um Deus que cobrava dele uma justiça perfeita para ser aceito. Visto que a justiça de Deus, Lutero achava que ele poderia viver através das suas obras essa justiça divina, e ele não conseguia. Isso o deixava desesperado. Até que ele entendeu, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando ele entendeu que essa justiça de Deus é revelada no Evangelho, ou seja, não tem a ver com ele, tem a ver com o que Cristo fez e conquistou, para que ele pudesse ser aceito. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Portanto, nessa estrutura que eu falei aqui, quiástica, onde você tem morte, onde você tem escravidão, o verso 4 vai nos apresentar aqui então as bases pelas quais Deus faz alguma coisa por nós. Não faz por você porque você é bonito. Não faz por você porque você tem dinheiro. Não faz por você porque você frequentou a campanha de 7 dias e conseguiu cumprir direitinho tudo que estava lá. Não faz por você porque você deu o teu dízimo. Não faz por você porque você é o crente lá que bate cartão certinho. Todas as vezes que tem programação, você está lá. O que você pode oferecer a Deus que Deus não tenha? O que nós podemos dar a Deus aquilo que Deus já não tem? Nem mesmo as belas vozes podem comover a Deus. Porque Ele tem isso no céu. Ele faz, meu irmão, minha irmã, porque o texto diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E aqui não me peça para explicar o texto, porque é um paradoxo. O Deus que odeia o pecado e o pecador, Ele decide amar. E a cruz é a resposta para isso. A cruz é o paradoxo na qual nós vemos a justiça e o amor de Deus. A cruz é onde a justiça e o amor de Deus se encontram. É na cruz que nós vemos esse Deus irado, esse Deus santo, esse Deus justo, despejar a sua ira, a sua justiça no seu próprio Filho, para que nele fôssemos feitos justiça. Como que em Jesus nós somos justificados, não por causa da nossa capacidade, mas por causa de um Deus que nos decide amar, ainda sendo cada um de nós pecadores. Ele não te amou porque você em algum momento se tornou um crente. Ele te amou antes mesmo de você se converter. Verso 5 é a resposta para os dois problemas do verso 1. Mas Deus, estando nós mortos, aqueles que estavam mortos, aqueles que a despeito de comer, de beber, de dormir, de casar, de se relacionar, mas espiritualmente não conseguia entender, não conseguia ter nenhum tipo de sensibilidade espiritual, a Bíblia diz que a esses Deus ressuscitou. Deus, Ele ressuscita o pecador que outrora estava morto. E o verso 5 vai dizer: estando nós mortos em nossos delitos e pecados, em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que nós encontramos aqui nesse texto? Primeiro, que é Deus quem faz.
João 5,25, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. É Deus quem ressuscita, é Deus quem dá vida. E uma vez ressuscitado, Deus não nos deixa vivos, sentados nos nossos sepulcros existenciais. Pelo contrário, Ele não apenas nos ressuscita, mas Ele nos transporta para as regiões celestiais. Ou seja, se outrora eu estava morto, por causa da graça, por causa do amor, por causa da misericórdia, Ele me ressuscita. Se outrora eu era escravo, agora Ele me faz assentar nas regiões celestiais. Eu estou reinando com Cristo. O credo apostólico diz que Cristo está à destra do Pai, de Deus Pai, Todo-Poderoso. O que você, o que nós somos de Cristo? Membros do seu corpo. Aqui nós temos a tensão escatológica do já e do ainda não. Ou seja, eu já ressuscitei, mas a ressurreição ainda não se manifestou plenamente em mim. Eu já estou com Cristo, mas isso ainda não aconteceu plenamente. Mas eu já estou com Cristo. Acima das potestades, acima dos principados, por isso não há o que temer. Não há demônio que a igreja precise ficar parada diante dele, porque estamos acima. É por isso que na ceia reformada, o grande foco de João Calvino era a expressão elevemos os nossos corações, que em latim é sursum corda. E muitas pessoas, sem compreender a teologia de Calvino, acham que Calvino viajou na sua interpretação sobre a ceia, enquanto na verdade ele foi profundo. O que Calvino nos ensinou é que nós já estamos unidos a Cristo. E por isso que quando nós participamos da ceia, não é a carne de Cristo que desce, mas é a igreja que está unida a Cristo que sobe. E por meio dos elementos do sacramento, nós experimentamos, participamos verdadeiramente da natureza do corpo eterno de Cristo, do corpo vivo de Cristo, da natureza eterna de Cristo, do corpo mesmo físico de Jesus. Ou seja, unidos a Cristo, o Espírito Santo ministra a nós as propriedades da vida eterna que está em Jesus. É por isso que em João 6 ele vai dizer que nem quem não comer a minha carne e não beber meu sangue não tem vida. Porque toda vida se alimenta do quê? De vida. Nós nos alimentamos da vida. Se pararmos de nos alimentar da vida, biologicamente o que acontece com a gente? A gente morre. O que Cristo está nos dizendo é que nós nos alimentamos da fonte da vida que é Ele. Unidos a Ele, nós temos não a vida biológica, mas a vida zoe, que é a eterna. Cristo nos ressuscita e nos faz assentar nas regiões celestiais. Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Tudo isso Ele faz para que na eternidade a igreja glorifique, cante a sua maravilhosa graça. Aqui nós encontramos somente a graça, aqui nós já vimos o somente Cristo, aqui nós já vimos aqui somente a fé, que vai ser enfatizada agora no verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. E aqui, meus irmãos, fica claro que não se trata do que podemos oferecer, porque se tivesse a ver com o que podemos oferecer, quem tem mais teria mais chance de ser salvo fazendo caridade com o dinheiro que tem. Tem a ver com essa graça que é imerecida e que nós somos objetos dela, sem que haja em nós algum tipo de bem que possa atrair o favor de Deus. Aqui é uma expressão bem interessante.
que causa debates. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. Alguns que tentam negar que até mesmo a fé, porque é pela fé que nós nos apropriamos da salvação. Alguns tentando negar que até mesmo a fé que nós usamos para nos apropriarmos das bênçãos divinas, vem de Deus, vão usar o seguinte argumento: que isto, no grego, é um pronome neutro. Que graça, no grego, é feminino. É um substantivo feminino. Que fé, no grego, é um substantivo feminino. E que isto deveria, então, concordar com fé. Deveria concordar com graça. Para que possamos argumentar que até mesmo a fé que temos não vem de nós, mas vem do Senhor. Só que a covardia nessa interpretação é que até mesmo a palavra salvos, a sua raiz também é feminina. Portanto, isto não concorda com salvos, não concorda com graça, não concorda com fé. Isto concorda com o quê? Com todo o processo, ou seja, graça, fé, salvação, tudo vem de Deus. Portanto, até mesmo a fé que você usa para confiar no Senhor, vem dele. Nada vem de ti, vem do Senhor. A salvação não é alguém que está morrendo afogado e a pessoa vai lá e joga um bote para que o indivíduo possa conseguir segurar no bote e ser resgatado. A salvação descrita aqui no texto é semelhante a alguém que já está morto no fundo do mar e o Salvador mergulha, tira do fundo do mar e ressuscita, porque não há nada que possamos fazer para nos salvarmos. Não vem de obras. Alguns tentam colocar aqui Paulo contra Tiago. Alguns tentam dizer, Paulo fala assim de uma salvação pela graça, mediante a fé, mas Tiago fala de uma salvação por obras. Mas é claro, meu querido irmão, minha querida irmã, que a fé que salva não é uma fé sozinha. Não é uma fé apenas cognitiva. Fé envolve cognição, ou seja, conhecimento, envolve afeição, envolve obediência. Se eu digo que sou vegetariano e você me vê participando de uma festa comendo churrasco, eu sou vegetariano apenas no meu discurso. Se você diz que ama, e na prática o amor não está sendo evidenciado no modo como você trata, você não ama, o seu amor é verborrágico, logo o seu amor não é o quê? Verdadeiro. Amor verdadeiro não se prova pela palavra, mas pela atitude. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, a prova de que Deus amou não foi porque Ele ficou lá no céu fazendo poesias de amor para a humanidade. A prova de que Deus amou foi ter dado o seu Filho. Há uma ação, há uma atitude. Portanto, a fé verdadeira é uma fé que envolve cognição, que envolve afeição e que envolve obediência. Quem crê vive conforme aquilo que professa. O que Paulo está dizendo é que a causa da nossa salvação não é o que fazemos. Mas o que Tiago quer dizer é que a verdadeira fé se comprova pelas atitudes. Do contrário, é fé morta. E o que é uma fé morta? Uma fé que não existe. Por que isso é importante? Porque se a fé fosse, a salvação fosse causada pelas obras, uma pessoa que se arrepende verdadeiramente no leito de morte, não poderia ser salva, porque não pôde produzir obras de salvação. Mas se a salvação tem a ver com fé, é fato que uma fé verdadeira, é fato que uma fé, caso essa pessoa pudesse continuar vivendo, ela manifestaria essa fé sim,
é a fé salvadora. Por último, nós vimos aqui o estado do homem sem Deus, vimos aqui o que Deus faz pelo homem, e agora nós vamos ver, para terminar o verso 10, o que Deus faz através do homem. O texto diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui nós nos deparamos com uma palavra que é maravilhosa, a palavra feitura. No grego, a palavra feitura é a palavra poema, que significa, na nossa língua portuguesa, a palavra poesia. A mesma palavra que nós temos na língua portuguesa para poesia é o que nós temos aqui no texto, no grego. Nós vimos lá no verso 1 que o homem sem Deus, ele andava o quê? Morto em delitos e pecados. E esse texto, ele é maravilhoso, porque a estrutura dele é belíssima. Ele parece uma moldura. Agora Paulo está voltando ao verso 1, fazendo uma contraposição. Se antes da graça te alcançar, você vivia morto em delito e pecado, Deus te ressuscitou, Deus te fez assentar nas regiões celestiais, agora, meu amado irmão, minha amada irmã, salvos mediante a fé, você pode produzir obras que sejam aceitáveis diante de Deus, porque foi para isso que Ele te fez. Ele te criou, Ele te formou para que a tua produção pudesse glorificá-lo, e até mesmo as obras que nós produzimos, Ele preparou desde toda a eternidade, para que pudéssemos nelas andarmos. Nesse sentido, eu gosto da forma como alguns comentaristas bíblicos usam para ilustrar essa questão especificamente. A ideia aqui é que Deus, ele é o grande artista. Cristo, ele é o pincel pela qual ele está pintando o Pai, a obra de arte, e nós somos a tela. Deus está através do seu povo agora regenerado, esse povo redimido. Deus agora, ele está por meio de nós, manifestando a beleza da sua glória. No final das contas, tudo tem a ver com Deus. No final das contas, não tem a ver comigo e não tem a ver contigo. Porque Deus, ele nos chamou para sermos a imagem do seu Filho. Romanos 8, né? 29 vai dizer: porque ele nos predestinou a fim de que sejamos o quê? A fim de que ele, o Cristo, seja o primogênito de muitos irmãos. Ou seja, Deus está formando uma família numerosa de muitos irmãos, e todos os irmãos segundo a imagem do irmão mais velho, que é Jesus. Qual é o nosso objetivo e nossa meta? É diariamente nos parecermos com Cristo. Santificação é isso. Santificação não tem a ver com as esquisitices que são criadas no meio evangélico. Santificação é ser humano. E ser humano, ser gente da melhor qualidade, como Jesus de Nazaré. É andar como Jesus andou. É falar como Jesus falou. É se relacionar como Jesus se relacionou. Mas sabe qual é o objetivo final de tudo isso? E quem é beneficiado somos nós mesmos? É que Deus quer se ver em nós. O objetivo final é para que no final de toda essa história, na grande consumação, quando Deus olhar para o pastor Evandro, quando Deus olhar para o pastor Eduardo, para qualquer um de nós, ele vai ver a sua própria imagem. Ele vai ver cada um de nós refletindo quem ele é. Ou seja, Deus quer ser glorificado na sua própria criação. Portanto, o que você faz tem a ver com aqueles que não fazem parte do povo de Deus. Eles devem olhar para você, olhar para mim
e ver que bela obra de arte esse grandioso artista que é Deus fez através da vida de cada um irmão. Meu irmão, minha irmã, aqui nós nos deparamos com o último sola, que costumamos colocar na ordem, aparece somente Deus, a glória. Porque no final de tudo, Deus nos recriou para sermos poesias, para refletirmos a sua beleza, a fim de que a glória seja dada a Ele. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus eterno, que a Tua palavra, que foi